Oi, gente! Sessão Que Saudade de Você! A liderança no rádio, a liderança no canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é nova postagem no nosso canal. E conheça também o site Clube da Amizade elicorreia.com.br e saiba tudo que o Clube da Amizade faz pelas pessoas que mais precisam. Vejam agora algumas opiniões de outras cartas narradas aqui no nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o ritual fúnebre do amor. Trabalhei por muitos anos na casa do Dr. Silvio. Mais tarde, quando Silvio Filho, que eu o chamava de Silvinho, foi morar sozinho, pediu permissão para os seus pais, inclusive para me levar, porque praticamente desde menino eu convivia com ele. Eu ajudei a criá-lo. A princípio, eu relutei deixar a casa de tantos anos do Dr. Silvio para acompanhar Silvinho, mas depois eu gostei da ideia. Afinal, era como se fosse um filho. E em sua casa luxuosa, no bairro do Morumbi, lá então foi eu trabalhar para Silvinho, trabalhar com Silvinho. Nesta época, ele planejava o seu casamento. Moça muito bonita, moça linda, porque em Silvinho era extremamente apaixonado. O nome dessa moça, Cristiane. Essa moça sempre me tratou muito bem e costumeiramente passava fins de semana naquela casa. Diga-se de passagem, uma casa montada por ela. Ele, engenheiro, ela, médica, linda, bonita, simpática. Os dois já estavam praticamente com 2 anos de noivado e mais uns 3 de namoro. Portanto, uns 5 anos juntos, sem contar ainda os tempos de faculdade. A verdade é que já se conheciam há pelo menos 8 anos. Cristiane, uma morena de cabelos na altura dos ombros, de olhos fascinantes, tinha por Silvio uma verdadeira adoração. E o mesmo se pode ou se podia dizer dele em relação a ela. Eu digo isso como moradora daquela casa e como quem conhecia aquele jovem desde pequeno, desde menino. Mas um dia, de maneira estarrecedora, de maneira absolutamente cruel, a tristeza veio se abater naquela casa. Voltando de um congresso realizado em Poços de Caldas, Minas Gerais, Cristiane estava vindo ainda para o jantar naquela noite com Silvio. Eu me lembro que ele havia me pedido que inclusive eu preparasse uma comida bem gostosa, bem ao gosto de Cristiane. E eu caprichei. E estávamos aguardando a qualquer momento a sua chegada depois do congresso médico que aconteceu lá em Poços de Caldas. Quando tocou o telefone, tínhamos certeza que era ela dizendo que já estava chegando. E de repente, a informação foi de um acidente perto de Campinas. Um acidente no qual Cristiane perdeu a vida. Ficou presa entre as ferragens. Silvio ficou tão chocado, mas tão chocado, que ele gritava, ele não se conformava. Ele entrou assim num desespero, que por uns bons minutos ele parecia que ia morrer também. De repente, ele senta no sofá e começa a chorar.
como pregado no sofá. Ele chorava e parece que saiu do ar. Parece que ele meio que se desligou da vida, do mundo, até que recobrou os sentidos. E em prantos me abraçava e dizia: Maria, fala pra mim que é mentira, Maria, que a Cristiane não morreu, Maria, fala que isso aí isso é um fake, isso é uma mentira, fala, Maria, pelo amor de Deus, fala que a Cris não morreu. Não acredito, Maria, eu não acredito, não pode ser. E eu não sabia o que fazer. Eu própria também fiquei em prantos e chorando como criança. Eu conheci essa moça quando eles se conheceram lá há 8 anos atrás. Ele ainda jovem, estudante, ela também, ia lá na casa do Dr. Silvio. Quer dizer, eu conheci os dois no começo e acompanhei toda essa vida comum dos dois. E agora não só ele chorava, como eu também chorava. Aquela moça, eu gostava demais, ela me tratava muito bem. E como eu disse, eu a conhecia também de há muito tempo, desde o momento que ela passou a frequentar a casa do Dr. Silvio, quando ainda Silvinho morava lá. Eu sabia dos planos do casamento, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Eu sabia do amor dos dois, da cumplicidade de ambos e dos sonhos que eles tinham, principalmente com o casamento já se aproximando. Eu própria também estava inconsolável. O corpo chegou a São Paulo. Foi o momento mais triste de todos. Naquele caixão, Cris tinha um semblante sereno, uma fisionomia tranquila. Parecia até mesmo que estava dormindo. Todos ali chocados com aquela tragédia. Silvio, na cabeceira do caixão, acariciava a Cristiane, beijava o seu rosto, a chamava de minha querida, de meu amor, de minha vida, e sobre Cristiane derramava lágrimas sentidas de dor. Todos se comoviam, porque todos sabiam daquela união, que veio desde os tempos da faculdade. Vários anos de namoro, 2 anos de noivado e agora o casamento praticamente se aproximando, praticamente em cima do casamento. E chegou o momento do sepultamento. Era a despedida final. Aquele momento em que os que sepultam, chamados de coveiros, eles chegam para fechar o caixão e levá-lo até a sepultura. Com a aproximação dos coveiros, Silvio queria tirar Cristiane do caixão, queria que ela levantasse, não queria que fosse fechado, não queria que fosse levado. Um desespero que tocou a todos. E o pior, não se podia fazer nada. Tinha que se deixar ele manifestar toda a sua dor, todo o seu amor. O caixão, o corpo de Cristiane, finalmente foi sepultado. Mas nem sair do cemitério Silvio queria. Silvio não queria ir de forma alguma embora. Por ele ficaria no cemitério. Ficaria o resto do dia, passaria a noite. Mas não podia, claro. Os pais, Dr. Silvio, a mãe, todos, enfim, o convenceram a ir embora. De volta para casa, eu achei que Silvio não quisesse mais viver. Eu fiquei muito preocupada. Ele não quis ir para a casa dos pais, quis voltar para a casa dele.
onde ele morava sozinho e esperando o casamento para morar com a Cristiane, onde eu trabalhava. Eu pensei que ele não quisesse mais continuar a viver. E também pensei que, chegando em casa, ele fosse me dispensar. Por que eu iria continuar lá? Que ele talvez não quisesse mais que eu continuasse morando ali. Tudo lembrava a noiva falecida, toda aquela casa foi montada por ela. Em tudo havia algo dela. Os dias foram passando, mas Silvio não se manifestava assim em nada. Tornou-se uma pessoa calada. Nem uma viagem para se distrair um pouco, para tirar aquela amargura do seu coração. Ele simplesmente ficou uma pessoa introvertida, uma pessoa fechada. Com muito custo, tirava-se uma palavra da boca dele. E eu, ali, não só cuidando da casa, mas procurando cuidar dele também. Com 1 ano da morte da noiva Cristiane, quando fez 1 ano da morte de Cris, me surpreendi. Quando, como de costume, fazendo a limpeza da casa, me deparei com um dos cômodos que ficava assim na parte de baixo. Casa com dois pavimentos. E ainda a parte de baixo, como se fosse uma espécie de garagem assim, mas como se fosse um estacionamento. Na parte de baixo havia também um cômodo. E me surpreendi que naquele cômodo, que era aberto, de repente apareceu uma cortina. Mas uma cortina um tanto longe da parede. Eu achei estranho. Estranhíssimo. Aquele cômodo da parte de baixo da casa com aquela cortina, como se naquele final de semana em que eu não estava ali naquela casa, meu final de semana de folga, alguém tivesse ido ali e colocado uma cortina. Afinal, até sexta-feira, quando eu fui embora, não tinha nada daquilo. Eu, curiosa, fui então abrir a cortina. A cortina meio que fechava aquele ambiente. E, para minha surpresa, eu levei um choque. Me assustei. Fiquei chocada. Fiquei estarrecida. Atrás daquela cortina, naquele cômodo fechado por aquela cortina, cruz, credo, ave Maria. Eu fiz até o sinal do Pai. Um caixão de defunto. Um caixão igual o que foi sepultado Cristiane. Eu até pensei, Deus me livre e guarde, que fosse o próprio caixão da Cristiane. Mas não. Um caixão feito com as mesmas características do caixão no qual foi sepultado Cristiane. Porém, o caixão aberto, sem a tampa. Eu ainda procurei se em algum canto daquele cômodo, escondido por aquela cortina, estivesse a tampa. Não, eu não vi a tampa. A tampa do caixão eu não vi. Não sei se ela estava em outro lugar, em algum lugar, mas ali naquele ambiente só o caixão, igualzinho o que Cristiane foi sepultado. Porém, sem a tampa, só o caixão, colocado numa posição como se alguém fosse ser velada ali. Eu fiquei muito assustada. Eu tive muito medo. Eu fechei a cortina e, tremendo,
Olha, eu nem tive coragem de perguntar a Silvio o que era aquilo. Eu sei que eu estava tremendo, medo, muito medo, e ele também não falou nada. Ele também, como se nem existisse aquilo. Eu não falei para ele que vi, não falei que não vi. Eu fiquei na minha, sabe, e ele também não falou nada, mas aquilo martelava na minha cabeça. O que significava aquilo? O que aquele caixão parecido com o da Cristiane, aquele que ela foi sepultada, estava fazendo ali? Obviamente, com 1 ano da sua morte, ele quis homenageá-la, trazendo um caixão igual ao que ela foi sepultada para dentro de casa. Um caixão sem a tampa, naquele cômodo, escondido atrás de uma cortina. O que aquilo quer dizer? O que isso quer dizer? Isso martelava na minha cabeça. E não demorou para eu descobrir, ainda mais chocada, o porquê daquele caixão. A razão, o motivo. Simplesmente de estarrecer, de deixar qualquer pessoa simplesmente aterrorizada. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você. Primeira parte. O ritual fúnebre do amor. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.